Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 4 ações, de 4 empresas que na minha opinião são boas empresas, tá? Que são polêmicas, não são unanimidade, são bem polêmicas e que tem bastante prêmio nas opções, Eu vou mostrar aqui para vocês as puts dessas 4 empresas para vocês verem. Tenho certeza que você gostou da proposta desse vídeo, então deixa um like aqui para a gente poder prosseguir. E se você tem interesse nesse assunto, renda com opções, eu vou te pedir para conferir os links aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. Esse link vai te levar para um outro vídeo onde eu falo sobre o meu curso, Aprenda Operações Estruturadas. Um curso didático, objetivo, barato e que vai te ajudar a aprender sobre renda com opções, estruturas de potencialização, estruturas de não assunção. São conteúdos bem diversos e que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante aí se você tem interesse em fazer renda com opções. Tem centenas e centenas de alunos satisfeitos lá, que me mandam depoimentos com frequência, e eu quero que o próximo depoimento lá no meu Instagram seja o seu depoimento. Bom, e vamos direto para o assunto do vídeo, já que você já deixou o like aí para mim. A primeira empresa que a gente vai falar hoje aqui, que é uma boa empresa, polêmica e que está com prêmios interessantes, nesse caso aqui pontualmente, nesse momento está com prêmios interessantes, é Bradesco, BBDC4. E antes de falar um pouquinho sobre Bradesco e mostrar aqui a minha tela para você ver também, vale lembrar que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Inclusive, com exceção de uma put de Bradesco que eu tenho vendido lá na minha carteira pública, que é a carteira Pinga Pinga, eu hoje não tenho posição em nenhuma dessas ações que eu vou falar aqui, tá? Então não é uma recomendação, assista isso aqui, absorva o conhecimento, estude essas empresas se você quiser, e aí no final eu vou dar mais umas dicas para vocês, mas não encare como uma recomendação. Bom, e qual que é o case de Bradesco, Bradesco é uma empresa clássica da bolsa, antiga, que teve valorizações muito boas historicamente, tá? Historicamente ela está num preço interessante, barato, caiu bastante desde a sua máxima. É uma empresa que, na minha opinião, sabe navegar muito bem esse cenário de juro alto, de governo grande, interventor ali, desenvolvimentista. É uma ação que cresceu e prosperou nesse cenário e sabe navegar isso. Além disso, está com a vol implícita, historicamente, pensando no último ano aqui, num valor relativamente alto ali por volta de 30%. E é uma empresa polêmica porque ela vem perdendo espaço, Uma empresa que era muito boa, era uma queridinha da bolsa e recentemente parece que tem ficado para trás com relação aos outros players desse mercado, O mercado bancário aí nos últimos anos teve uma abertura um pouco maior, entraram muitas outras empresas no mercado mais inovadoras e a impressão que a gente tem é que Bradesco ficou um pouco parada no tempo, E isso é muito ruim para uma empresa, Quando a empresa fica parada no tempo e se recusa a mudar, geralmente o mercado muda e ela fica para trás, tá? E Bradesco vem sofrendo nos últimos tempos com isso, Tem inclusive sofrido lá no seu lucro, na última linha, e por isso o mercado está penalizando um pouco essa ação, Então as pessoas venderam bastante, saíram das posições e o preço de Bradesco diminuiu bastante. E de fato, se você olhar, uma empresa bastante rígida, bem tradicional, não queria mudar, não queria se adaptar muito, mas recentemente tem dado passos no sentido de inovar, de mudar o jeito que ela pensa para poder se adequar ao novo mercado, à nova realidade que a gente vive, Então, na minha visão, é quase um caso de turnaround, Um caso de mudança completa ali que eles estão querendo fazer. Assim, não é uma empresa que está quebrada, falida, nem nada assim, ela só vem diminuindo a sua lucratividade ao longo do tempo. Então ainda é uma empresa que dá lucros lá e tudo mais, mas é uma empresa que, se continuar na rota que está, no futuro pode ser que não dê. Agora, um pouco tarde na minha opinião, mas eu acho que ainda dá tempo deles fazerem. Eles estão querendo fazer o turnaround e voltar a ser uma empresa inovadora e líder nesse mercado. Vamos ver se eles vão conseguir. É um case polêmico. Vamos aqui para a minha tela agora para a gente ver como é que estão as opções de Bradesco, Então, vocês estão vendo aí a minha tela agora, E aqui estão as puts de Bradesco para o dia 17/5, Que é o último vencimento mensal aqui que a gente tem para essas puts, tá? E a gente vê que tem uma put bem ATM aqui, Olha lá, bem em cima da nhanha mesmo ali, ó, R$14,09, tá? E essa put está valendo entre 38 e 40 centavos. E hoje é dia 30/4, Ou seja, essa put tem ali aproximadamente 17 dias de vida,
Se você for pensar em pregões, é menos ainda, tá? Então é uma put que está bem perto ali já, né, do vencimento, já está no meio do caminho ali para chegar no dia do vencimento, tá? E mesmo assim ela paga ali, vamos arredondar, 40 centavos numa ação que custa 14, ou seja, dá aí o que? Uns 2,5 mais ou menos, né? 2,5% do valor da ação. Ou seja, é um prêmio interessante para uma empresa que é pouco volátil, que na minha opinião é de qualidade e talvez consiga fazer esse turnaround aí que ela está tentando, né? E que historicamente está num preço interessante, né? Tinha tempo que a gente não via Bradesco a preços tão baixos assim. Bom, e agora a gente vai falar sobre a segunda empresa que eu trouxe aqui para vocês. E essa empresa está num setor bastante complicado, né? Bastante cíclico, que é o setor de construção civil, incorporação, né? A empresa que eu estou falando aqui é Cyrela. Então vamos lá, Cyrela é aquele clássico caso de empresa boa, bem gerida, num setor complicado, né? A gente vai ter algumas dessas empresas hoje aqui porque são empresas polêmicas, né? A Cyrela, ela está num setor que é ali de construção civil, incorporação, né? E esse é um setor complicado, bastante cíclico, né? Depende muito ali das taxas de juros, por exemplo, né? E também do momento econômico do país, né? A renda da população, se as pessoas estão podendo comprar casas ou não, né? Da qualidade do crédito que elas estão conseguindo também. Então tem vários fatores que influenciam ali, inclusive fatores demográficos. Bom, mas por que esse setor é tão complicado, né? E como é que as empresas desse setor costumam quebrar, tá? Geralmente o que acontece, e as empresas desse setor costumam quebrar por causa do fluxo de caixa descasado, né? O que é isso? O setor é muito cíclico, né? Então uma hora os preços dos imóveis estão bastante altos, depois diminuem, caem bastante, tem pouca demanda, etc. E aí depois sobe de novo, então tem todo esse ciclo imobiliário que acontece, né? E as empresas de construção civil, geralmente o que elas fazem? Elas têm que pagar a construção daqueles imóveis primeiro, para depois que está construído, né, ou durante o processo de construção, etc., poder vender os imóveis e pegar o dinheiro. Então o fluxo de caixa é descasado, ela paga primeiro para depois receber, né? Eu estou falando bem a grosso modo aqui, né? Tem várias técnicas que as construtoras fazem para tentar adiantar um pouco esse fluxo de caixa, mas via de regra é isso, você paga primeiro e recebe depois. Só que às vezes esse ciclo econômico pega as empresas no contrapé, né? Então ela faz obrigações ali para o futuro, ela pega empréstimos e tem que pagar aqueles empréstimos, ela pega esse empréstimo para construir, e quando chega a hora de vender as unidades, né? Então os imóveis ficam prontos de fato, não tem demanda, né? E aí elas têm que ou vender muito abaixo do que elas pensaram que venderiam, ou então até, né, ficam com o estoque preso lá sem conseguir vender, né? E aí não conseguem honrar os fluxos de caixa das obrigações que elas têm, né? Então muita construtora, por exemplo, quebra sim, né, com esse descasamento do fluxo de caixa. Então o ciclo econômico pega essas construtoras no contrapé e ela acaba não cumprindo as suas obrigações, né? E por que eu expliquei tudo isso? Porque dentro desse setor tem algumas construtoras que não são muito alavancadas, né? E isso é uma vantagem interessante do ponto de vista de segurança, né? Porque mesmo que o ciclo econômico pegue essas empresas no contrapé, elas têm um buffer, né, uma segurança muito maior, porque elas não estão alavancadas, né? Elas não estão com uma necessidade ali de ter fluxo de caixa constante para poder pagar suas obrigações. Elas já têm aquele caixa separado ali para honrar com as obrigações. E lógico, né, se elas não conseguirem vender direito, não vão ter um bom resultado, mas não vão quebrar, né, porque elas não estão muito alavancadas. E esse é o caso bem típico ali de Cyrela, né? É uma empresa com pouca alavancagem, digamos assim, com bastante liquidez corrente, que a gente chama, né? Ou seja, os direitos de curto prazo da empresa são muito maiores do que as obrigações de curto prazo. Então, como ela tem essa liquidez corrente muito grande, então isso dá uma segurança muito grande para esse tipo de empresa, porque ela vai conseguir honrar ali as obrigações de curto prazo dela. Pô, legal, Vitor. E Cyrela tá baratinha assim? Tá num momento excelente de comprar? Olha, na minha opinião, não é uma ação cara hoje, mas já esteve bem mais barata, tá? Então, é o melhor ponto historicamente que você pode comprar ela? Não. É um ponto ruim de compra? Eu acho que não, tá? Não tá muito cara nem muito barata, né? Então, se comprar agora não seria o fim do mundo também, por exemplo, tá? Mas já tiveram momentos bem melhores para comprar essa ação. Vamos aqui para minha tela para a gente ver um pouquinho o gráfico de Cyrela, né? Então vocês estão vendo aí na tela, ó, ela está custando ali cerca de R$ 20 hoje em dia, né? O topo dela foi lá em 2019, né? Tava aquela alta da bolsa magnífica, né? Então tava bem esticada aqui, né?
sofreu muito na pandemia. Olha que absurda essa queda aqui, né? Na pandemia a ação caiu ali quase 70%, tá? Rapidamente. Porque está muito exposta aos ciclos econômicos, né? É uma empresa bastante cíclica, então ela sofre muito mesmo. Na recuperação também, ó, se recuperou rapidamente, deu ali quase 200% de rentabilidade em pouco tempo também, tá? Então, dá para ver claramente como ela é cíclica, né? Ela segue bastante os ciclos aqui. Nesse momento aqui, ela estava bastante apetitosa, né, para poder comprar. Então, esse momento mais apetitoso aqui, mais atraente, passou, né? Ela já subiu bem, mas ainda está num preço que, na minha opinião, tá ok, tá? Não está nem muito caro, nem muito barato. Bom, vamos olhar aqui as opções de Cyrela, né? Eu peguei aqui as opções de novo de maio, né? Então dia 17/5 é a opção mensal dela. E a gente tem aqui, né? A ação custa cerca de R$20, como vocês estão vendo aqui na tela, e a opção dela custa cerca de 60 centavos, né? Então 3%, tá? Para mais ou menos metade de um mês aqui que você tem até o vencimento dessa opção. É uma remuneração bastante alta. Aqui você tem que levar em consideração que a ação é extremamente volátil, tá? Se você pegar o gráfico lá, você vai ver a volatilidade dessa criança aqui, é bastante volátil. Então, pelo amor de Deus, tá? Não é aquela empresa que você coloca muito do seu capital nela, se você quer montar uma carteira equilibrada, tá? Porque ela vai trazer bastante volatilidade para sua carteira. Quando está tudo subindo é maravilhoso, né, a volatilidade, mas quando cai você viu que as quedas podem ser agudas, né, rápidas e intensas. Então, controle bem o percentual que você tem ali dessa empresa na sua carteira, tá? Mas é um case interessante aqui, polêmico, de uma empresa que eu acho muito boa e que tem bastante prêmio nas opções e até bastante liquidez, né? Tem liquidez em vários strikes aqui, se você for olhar, né? Para put, tá com uma liquidez bem interessante. Bom, e um case muito parecido com Cyrela, né? É o case de Ezetec, tá? Então é uma empresa no mesmo setor, né? Ligeiramente diferente ali o modo que elas operam, mas no mesmo setor e que tem as mesmas características, né? Então tem liquidez corrente muito grande, pouca dívida, uma empresa bastante desalavancada, então segue mais ou menos os mesmos preceitos ali da Cyrela. Se você for olhar do ponto de vista de múltiplos, a Ezetec está bem mais esticada, né? Os múltiplos estão bem maiores do que os de Ezetec. Mas historicamente, né, comparando com os múltiplos da mesma empresa no passado, até que não está muito, tá? Tá bem ok. De novo ali, num preço que eu acho ali nem muito barato nem muito caro. Bom, então vamos aqui para minha tela olhar como é que estão as opções de Ezetec também. Se a gente olhar aqui, ó, para o mesmo vencimento, né, 17/5, aqui a gente não tem nenhuma que está exatamente ATM, né? Então isso complica um pouquinho a nossa análise aqui, né? Mas se você pegar essa aqui que está ligeiramente OTM, né? Essa aqui que eu marquei na tela, ela está entre 30 e 35 centavos, né? Com a ação custando 13, tá? Então tá ali cerca de 2,5, de repente chega até 3 eventualmente aqui, né? Sai uns 39 hoje, pode ser que aconteça, tá? Se você olhar essa de cima aqui, né? Tá 60 centavos, mas se a gente descontar 12, dá 48, né, centavos. Então essa aqui tá com bastante prêmio até, né? 48 centavos de valor extrínseco, né? E numa empresa que vale 13, né? Então tá aqui com uns 4% mais ou menos de valor extrínseco, beleza? Ou seja, um prêmio bastante razoável, tá? Bastante grande. Bom, e antes de falar a quarta empresa aqui, se você tem interesse nesse assunto, né, renda com opções, quer aprender a fazer isso de uma maneira segura, objetiva, serena, didática também, né, e barata, clica no link aqui da descrição do primeiro comentário e confere lá o Aprenda Operações Estruturadas. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai ser um prazer te ter na minha turma. Bom, e a quarta empresa que a gente vai falar aqui é Lojas Renner, tá? Mais uma empresa polêmica, né, que eu acho que tem muita qualidade, mas que está num setor bastante desafiador, né? Varejo. Então não é de se espantar que a volatilidade de Lojas Renner é bastante alta, né? Porque ela está num setor bastante complicado. A gente vê aí empresas do varejo indo de mal a pior ultimamente. É bastante cíclico, tem bastante relação com o ciclo econômico do país, as taxas de juros e tudo mais. Mas dentro desse setor, você pega lá Lojas Renner
e vai olhar os resultados dela e a consistência com que ela faz esses resultados, e é simplesmente impressionante. A empresa é um reloginho lucrativo ali, navegou nos períodos bons e ruins da economia e continuou sendo lucrativa por anos e anos e anos e anos. Aqui tem um asterisco aqui, né? Porque, se não me engano, está tendo uma troca de gestão lá na Lojas Renner, né? Então, a pessoa que levou Lojas Renner a ser esse exemplo de gestão e de empresa não é mais quem está tocando a empresa hoje, né? Então tem que ver como é que vai acontecer essas mudanças aí ao longo do tempo, né? Daqui para frente, essa empresa vai continuar com uma excelente gestão ao longo do tempo. Mas se for mantido, né, a excelência na gestão ali, nos resultados da empresa, é uma empresa que eu acho muito, muito boa, tá? Apesar de estar num setor ruim e estar muito sujeita a essas variáveis de mercado, digamos assim, né, as variáveis macro ali, como juros, por exemplo. Bom, vamos aqui para minha tela para a gente ver os prêmios das puts de Lojas Renner, né? Então vocês estão vendo aqui na minha tela, Lojas Renner está ali, ó, custando 15,31, e a opção mais ATM aqui é essa aqui que está marcada, né? Que está custando entre 40 e 50 centavos, tá? Vamos dizer que ela saia por 45 aqui, isso daria 3% de prêmio para você ficar posicionado ali nessa put do dia 30 de abril até o dia 17 de maio, né? Você já tem meio mês aí, meio exercício, meio vencimento ali para acontecer só, né? Então, é um prêmio muito bom para um tempo bastante curto, em que você teria que segurar a opção. Historicamente também, os preços de Lojas Renner estão bem baratos, né? Se você for olhar, ela está bem longe da sua máxima histórica. E essas são empresas aqui mais voláteis, né? Empresas pimentinhas ali, que eu chamo. Você não vai assistir esse vídeo e encher sua carteira de empresas desse tipo, tá? Porque são empresas bastante voláteis, bastante cíclicas, bastante sensíveis ao ciclo econômico. Então, tome bastante cuidado quando você for fazer a alocação nessas empresas, né? Não faz sentido você alocar percentuais altíssimos da sua carteira, se você quer montar uma carteira equilibrada, em empresas assim, tá? Agora, faz sentido separar um pedacinho do capital ali e fazer umas operações com opções para incrementar a renda da sua carteira, usando essas empresas que são um pouco mais voláteis, mas que você acha que podem estar em bons preços? Faz sentido, tá? Um pedaço do patrimônio, um pedacinho do patrimônio, tá? Não é para fazer loucura com esse tipo de empresa aqui. Como eu falei, vou repetir de novo, né? Isso aqui não é recomendação. Eu tenho uma posição só em venda de put de Bradesco lá na carteira Pinga Pinga, né? Que é a carteira pública aqui do canal, a carteira de renda pública, onde eu faço aquelas operações básicas com opções. Fora isso, eu não tenho posição em nenhuma dessas outras que eu falei, né? Já tive, mas não tenho mais. Eu vou deixar aqui com vocês, falando nisso, né? Um último vídeo que eu gravei lá da minha carteira pública, a carteira Pinga Pinga, né? Mostrando as operações que eu fiz, quais que eu fiz publicamente lá para vocês verem. Basta você clicar nesse quadradinho aqui e eu vou te ver lá, tá bom? Foi um grande prazer gravar esse vídeo aqui para vocês e eu te aguardo no próximo vídeo ou dentro da minha turma do Aprenda Operações Estruturadas. Vai ser um grande prazer. Grande abraço.